Olá, meu nome é Gabriele Ribeiro, sou acadêmica de Direito do 5º período da Faculdade Carajás, em Marabá, no estado do Pará. O assunto abordado por mim será sobre desapropriação. O que é a desapropriação? A desapropriação ela é um ato realizado pelo poder público sobre bens de particulares. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 24. Então, a desapropriação, ela se define como um procedimento através do qual o poder público, certo? Ele vai estar fundamentado em uma necessidade pública, em uma utilidade pública ou em um interesse social e que vai retirar um bem de um proprietário ou possuidor de um imóvel através de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Então, como funciona a desapropriação? Algum ente da federação, que pode ser a União, o Estado ou o município, vai iniciar um processo administrativo, em que ele vai declarar público o seu interesse, por determinado imóvel, e vai atrás do proprietário ou possuidor desse bem para que seja lhe ofertado um valor. As principais características de uma desapropriação ela vai ocorrer de forma ordinária, certo? Ela ocorre por meio de um processo administrativo, o sujeito ativo é o poder público ou seus delegados, certo? É preciso um pressuposto, que seria uma necessidade pública, uma utilidade pública ou um interesse social. O sujeito passivo é o proprietário do bem. E os efeitos da desapropriação é a extinção do domínio de um proprietário e o domínio do poder público. Vale ressaltar que, se por algum acaso, se o proprietário não achar justo o valor que foi lhe ofertado, vai iniciar-se, então, um processo judicial. Nesse processo judicial, o juiz ele vai ser o mediador, ou seja, ele vai fazer com que as partes cheguem a um consenso de um valor justo referente ao bem. Nesse caso, os juízes não podem interferir na questão do imóvel, na escolha do imóvel. Ele apenas vai ser o mediador para que sejam ajustados os valores. As modalidades que ocorrem a desapropriação ela pode ser direta, que é a forma lícita, certo? Que é o caso da desapropriação. Ou ela pode ser indireta, que é o caso dos apossamentos, que é de forma de esbulho possessório. Temos também a forma ordinária ou a extraordinária. A ordinária é a desapropriação por uma utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Já a extraordinária, ela vai ocorrer o descumprimento da função urbana, o descumprimento da função rural ou o cultivo de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo, por exemplo. A quem compete a desapropriação? Então, quando utilizado de forma declaratória, no caso da utilidade pública, da necessidade do interesse social, é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, exceto para a reforma agrária, na qual é apenas a União que atua nesses casos. E, para fins urbanísticos, é exclusivo dos municípios. Quais são os direitos, da pessoa desapropriada? Então, a legislação prevê que o proprietário tem direito a uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Isso significa que o valor não pode ser inferior ao valor real do bem e deve ser paga antes da desapropriação. E o pagamento deve ser em espécie e não em direitos. Portanto, nós podemos concluir que a desapropriação é um ato realizado pelo poder público sobre um bem de um particular e qualquer proprietário possuidor pode sofrer. Isso quer dizer que o interesse social está acima e sempre estará acima do interesse privado.